Hi everyone! Hoje a gente vai falar sobre o verbo to do, tá? Que ele é verbo e ele é auxiliar. Ele é o verbo fazer, mas também ele é utilizado nas perguntas, nos questionamentos, tá? Diferente do português, o inglês é necessário ter um auxiliar para entender que é pergunta, ou no caso, quando a gente utiliza o verbo to be, tá? O verbo vem antes do sujeito. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta, Are you tired? Eu estou perguntando, se eu for traduzir ao pé da letra, está você cansado? Tá? Mas quando eu começo uma frase com o verbo, por exemplo, no verbo to be, tá? Quando eu começo uma frase com o verbo antes do sujeito, a pessoa já sabe que é pergunta. Mesmo que eu escreva isso no caderno, na lousa, tá? E não coloque o ponto de interrogação, que por acaso o nome é question mark em inglês, tá? Que é esse ponto de interrogação. Mesmo que eu não coloque, a pessoa que ler a frase e vai ver o verbo to be, por exemplo, antes do sujeito, ele vai entender que aquilo é uma pergunta, diferente do português. No português, eu só mudo a entonação. Por exemplo, você tem carro? Eu estou perguntando. E você já sabe que eu estou perguntando, porque a entonação minha já é para pergunta. Agora, se eu falar assim, você tem carro, eu estou afirmando. Tá? No inglês, não. No inglês, mesmo que eu não dê a entonação na pergunta, mesmo que eu não coloque o ponto de interrogação lá, ou mesmo que eu não coloque o question mark, tá? A pessoa que ler isso, ele vai saber que é uma pergunta. Tá? Por exemplo, no caso do verbo do, que é o que a gente vai falar aqui, tá? Ele é usado em todos os outros verbos, tá? Salvo, lógico, o verbo to be, que por si só o verbo to be muda a posição na frase, tá? Que é o verbo to be, para quem esqueceu disso, tá? Que aprendeu isso aí lá na quinta série, sexta série, tá? O verbo to be é o verbo ser, estar, tá? O verbo é aquele que conjuga I am, eu estou, you are, você está ou você é, he, she, it, is, tá? Você, ela, ela, ele está, we are, nós estamos, you are, você está, ou vocês estão, ou vós estáis, e they are, tá? Eles estão, elas estão, tá bom? Mas então no caso do verbo to be, ele vai mudar de posição, tá? Como eu dei o exemplo aí do Are you tired, tá? Está você cansado? Você está cansado? Tá, agora se eu colocar you are tired, você está cansado, eu já estou afirmando. Então vamos voltar aqui para o verbo to do. Então no caso aqui do verbo to do, tá? Eu coloquei a frase ali, do you go to the gym? Eu estou perguntando, você vai para a academia? Mesmo que eu não colocar o ponto de interrogação, a hora que a pessoa ver o do, antes do sujeito, antes do you, antes do pronome ali, ele vai entender que é uma pergunta. A frase de baixo eu coloquei o what do you do, tá? O que eu quis dizer ali, tá? O que você faz, tá? Mas vocês podem reparar ali que tem dois do ali, ó. O do antes do you e o do depois do you, tá? O do antes do you, ele está com a função de auxiliar, ele está auxiliando na pergunta. A hora que eu olhar aquilo, eu vou falar, poxa, é uma pergunta. E aí depois do you, vocês viram que ele aparece de novo, só que aí ele já está com a função de fazer, ele já está com a função do verbo to do, tá? Até tem uma brincadeira aí, tem uma frase que o professor pelo qual eu me formei, tá? Que é o Prof. Kenny, tá? O nome do curso aí, é um curso que eu até recomendo para as pessoas fazerem. Ele tem uma frase que ele diz assim, né? Quando ele explica, tem uma aula que ele explica sobre o verbo to do. Ele fala assim, que é um verbo to do, tá? Que além de verbo ele auxilia, tá? Então ele tem duas funções, ele tem duas atividades aí, né? Ele tem dois trabalhos dentro do inglês, tá? É uma brincadeira à parte, mas eu acho que serve aí para reforçar que ele é auxiliar e é verbo. E aí ele no passado, gente, ele vira o did, tá? E aí eu coloquei ali também numa pergunta, ó. Did you go to the school yesterday? Tá? Você foi para a escola ontem? Tá? Então quando a pergunta quando é o passado, eu vou usar o did. Quando eu quero saber uma coisa que aconteceu no passado, eu vou usar o did e o verbo. Vocês veem ali que está o go,
O passado do go é o went. Tá? Só que eu só vou usar ele no passado quando eu não tiver o auxiliar ali trazendo uma pergunta para o passado, tá? Ou me perguntando de algo que já aconteceu. Então, neste caso, o verbo volta, se eu usei o did, o verbo sempre vai voltar para a sua forma do presente, tá? Então, se eu estiver afirmando, se eu estivesse afirmando ali, você foi para a escola ontem, tá? Eu iria dizer assim, you went to the school yesterday, tá? Eu estou afirmando, tá? Estou afirmando, aí tudo bem, eu vou usar o verbo só no passado. Neste caso, como é uma pergunta, eu começo por did, o verbo volta para sua forma do presente, tá bom? Ali a última frase, a gente tem o have you done your homework, tá? Que essa frase aí tá embaixo ali na tradução, você tem feito seu dever de casa, ou você tem feito sua lição de casa, ou como quiserem traduzir o homework aí, que o homework é aquela lição de casa, aquela que o pessoal leva para fazer em casa, ou até, muitas vezes, em algumas empresas, até usa o termo, né? Ah, isso serve como lição de casa pra gente aí, né? Dentro de algum trabalho, algum projeto, você conversar depois do projeto as coisas que saiu certo ou saiu errado ali, o que tem que se corrigir, tá bom? Mas, e aí vocês estão vendo ali que o verbo tá como done, tá? O que é done? É feito, tá? Então, o done, gente, é um tempo verbal que a gente usa já no português diariamente, só que acaba esquecendo, que é aquele, e na verdade nem se atenta, né? Que isso é um tempo verbal, que é aquele feito, ido, comido, estado, lavado, tá bom? Então, esse é um tempo verbal. Então, guardem sempre isso. Eu acho que é legal registrar em mente aí, deixar bem claro o verbo to do. Ele é o verbo fazer e é o verbo que auxilia em uma pergunta, numa question, tá? O ponto de interrogação é o question mark, tá? Tá bom, gente? Eu acho que eu tentei ser claro aqui nessa explicação. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, deixa nos comentários. Se gostou desse conteúdo aqui, por favor, compartilhem. Vamos divulgar esse conhecimento aí para outras pessoas. Ativem o sininho aí para quando tiver mais essas dicas aí. A ideia minha aqui é a gente estar dividindo um pouquinho de conhecimento aí, tá bom? Gente, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, tá? Paz e luz a todos.